Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, em mais uma aula do cursinho Antonieta de Barros. Prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje nós vamos falar sobre geografia geral, né? Dando continuidade ao conteúdo da última aula, que também foi de geografia geral, e onde a gente falou sobre a antiga ordem mundial, que o assunto que em questão na nossa matéria está sendo falar sobre como o mundo se comportava, né, na antiga ordem mundial, que foi na depois da Segunda Guerra Mundial até 1991, com o fim da União Soviética, e agora na geografia e agora nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial e os blocos econômicos que são uma característica muito forte dessa nova era. Né? Então, a nova ordem mundial, então, como eu já falei, ela começa em 1991. Aí nela nós vamos observar muitas mudanças na organização do mundo, né, que vai dar nome a essa era, e principalmente em relação à economia e à ordem e também à questão militar, né? A nova ordem mundial ela é marcada por ser uma ordem unimultipolar, né? Vamos entender o que é essa ordem unimultipolar, que é palavra estranha, né? E que cada parte dela significa uma coisa diferente, certo? A ordem unimultipolar. O uni vem da parte militar. Por que da parte militar? Porque somente uma potência no mundo tem um poderio que se destaca de todas as outras. Os Estados Unidos gasta bilhões, bilhões e bilhões e bilhões de dólares na indústria armamentista, na indústria de armamento, de equipamentos, aviões, caças, submarinos, tudo que envolvendo a parte militar. Né? Então a gente acaba tendo uma unipolaridade, ou seja, um polo muito mais forte que os outros na área militar, certo? E o multi? O multi significa na parte econômica. A gente vai ver que o mundo ele vai ter muitas potências econômicas e que disputam entre entre o mundo inteiro, né? E a gente vê principalmente Estados Unidos, China, Japão e União Europeia competindo fortemente pelo dinheiro do mundo, por fazer relações econômicas no mundo, né? E assim a gente vai ver uma união e também a gente acaba vendo uniões entre países mais pobres ou então países pouco ricos para conseguir bater de frente com esses países mais ricos, né? Aqui tem um mapa mundial mostrando bem aquela divisão que a gente viu na última aula de norte e sul e ainda mostrando a integração aqui de algumas regiões do mundo, né? E aí, nessa disputa mundial, né, pela economia, entre os mercados, a gente vai ver um fenômeno muito curioso, que é o fenômeno dos blocos econômicos. Né? O que são esses blocos econômicos? Basicamente, formar mercados regionais entre os países. Para que isso? Para conseguir se destacar no processo de globalização, ou seja, esse processo de integração mundial, que é em grande parte econômico, cultural, populacional, beleza? De migrações, não só de relações econômicas, de transição de mercadorias, mas também de relações de pessoas, as redes sociais também que vão acabar surgindo na nova ordem mundial, que vão conseguir integrar. Hoje em dia você consegue falar com pessoas de outros países como se você estivesse falando com seu vizinho na internet, estivesse falando com uma pessoa num quarto do lado. Não faz tanta diferença, né? Claro, dependendo da internet, mas assim, é possível você ter uma relação muito próxima até da presencial, né? Ainda mais agora no tempo de pandemia a gente foi aprendendo cada vez mais a usar isso, né? Inclusive assim que o cursinho Antonieta de Barros está surgindo, né, online, e todos nós estamos tendo que adaptar a esse período, não é mesmo? Então, gente, os blocos econômicos, eles são também uma maneira dos países se destacarem na globalização, eles conseguirem, é, se conseguirem ter um protagonismo, né? Então, qual que é o propósito de ter um bloco econômico, né? Dinamizar, ou seja, tornar mais rápido, mais fácil e integrar a economia de seus membros, né? De quem está participando do bloco econômico,
através da livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos cobrados em importações, ou seja, diminuir as barreiras, diminuir a quantidade de o que encarece, né? Muitas vezes você fazer relações entre um país e outro, né? A tendência para a criação e difusão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu depois que a guerra terminou, né? Mas a prática começou a ocorrer após a Segunda Guerra Mundial e foi se intensificando e ficando cada vez mais presente no mundo todo, né, gente? E aí, gente, é muito importante a gente entender como funcionam esses blocos econômicos, as características deles, que os blocos econômicos não são uma coisa tudo igual, certo? Então, eles também têm estágios. A gente vai falar de 4 estágios desses blocos econômicos. A gente vai ter zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Nossa, que coisa confusa. Não, fica de boa, fica tranquilo que, fica tranquila que não tem muito mistério. A gente vai entender rapidinho. Zonas de livre comércio é o primeiro estágio, é aquele bloco econômico mais simples, mais rudimentar, mais simplesão de todos, que é quando você vai ter uma tarifa menor ou nenhuma tarifa alfandegária entre os países membros. Alfandegária é esse imposto de importação, de você fazer relação entre um país e outro, que isso geralmente vem carregado de impostos, certo? E aí, se você faz um acordo de zona de livre comércio, isso facilita a relação entre esses países. Você pode falar, olha, eu vou conseguir fazer relação com esse meu país vizinho, com esse país vizinho aqui meu. Vamos facilitar essa transação, vamos fazer um acordo para a gente conseguir trocar. Ah, você tem trigo barato, eu preciso de trigo. Você precisa de milho, eu vou lá, a gente faz essa troca. Tranquilo, a gente diminui as barreiras para a gente conseguir fazer essa troca e que seja mais benéfico para todos nós. E aí você faz uma zona de livre comércio. E aí depois disso você pode falar, vamos dar um passo além, vamos fazer uma união aduaneira. O que acontece na União Aduaneira? Tem uma regulamentação do comércio com as nações de fora, que você estabelece uma tarifa comum. Como assim? É o seguinte: você agora tem uma relação entre alguns países, certo? Com seus países vizinhos. Você já tem um acordo, uma zona de livre comércio e vocês querem dar um passo além disso. Agora, vocês não vão ter pouquíssimas tarifas ou nenhuma tarifa para fazer negócio entre si, mas para evitar que vocês compitam, né? Vocês ficam competindo entre si para fazer relação com o país de fora desse bloco, a gente vai estabelecer uma tarifa comum. Então é basicamente o seguinte: vamos falar, por exemplo, Brasil e Argentina. Para o Brasil fazer uma relação com os Estados Unidos e a Argentina também fazer uma relação com os Estados Unidos. Vamos lá, a gente vai importar uva. A gente vai exportar, vai mandar para fora uva, né? Exportar e mandar para fora, importar é trazer para cá, né? Vamos exportar uva para os Estados Unidos. Como que vai funcionar isso? O que poderia acontecer? A Argentina poderia escolher uma taxa menor e o Brasil, uma taxa menor que o Brasil, e aí os Estados Unidos ia fazer o quê? Ia falar, ué, vou pegar da Argentina, que lá está mais barato. E pronto, rolou uma competição entre o Brasil e a Argentina para conseguir fazer comércio com outro país. Para evitar que isso aconteça e tenha uma maior harmonia, não role muita confusão entre os países que estão no mesmo bloco, o que vai acontecer? Você estabelece, ó, vamos fazer uma tarefa comum, uma tarifa comum, que geralmente chama de TEC, tarifa externa comum, certo? E basicamente a gente fala, ó, para você exportar uva para os Estados Unidos, todos nós aqui vamos ter uma tarifa de 10%. Pronto, não vai ter briga entre a gente, está tudo resolvido. É basicamente isso. O mercado comum já é mais um passo além. Aí você elimina de vez as tarifas aduaneiras, né, as tarifas de importação, exportação entre os países do mesmo bloco, e você integra totalmente circulação de bens, ou seja, de produtos, de mercadorias, bens, né, de dinheiro, mercadorias, produtos, capital a dinheiro, e de pessoas.
como é o caso, por exemplo, do Brasil aqui, que está dentro do Mercosul, a gente já vai ver os principais blocos, mas no Mercosul, que estão quase todos os países da América do Sul, a gente consegue ir para a Argentina, a gente consegue ir para o Chile, consegue ir para o Uruguai, só com o nosso RG. Não precisa nem de passaporte, de visto, não precisa de muita burocracia, não. Você pega, vai com o seu RG. Se tiver tudo certo aqui no Brasil, se não tiver com o nome sujo, se não estiver sendo procurado pela polícia, vai dar tudo certo. Você vai entrar na Argentina e já era. Dependendo do lugar, você vai poder até pagar com real e eles fazem a conversão lá na hora. Então, ó, bem legal isso. Opa, mudei aqui. E por fim, a União Econômica e Monetária. Essa aí é a mais avançada de todas. Essa aí você já tem uma livre circulação de bens, de pessoas, de mercadoria, de dinheiro, e você ainda vai estabelecer uma moeda única, certo? Você ainda vai falar, ó, como é o caso de quem vocês já devem saber, da União Europeia. Ele é o único caso de união econômica e monetária. Você consegue circular por todos os países que estão na União Europeia sem muita dificuldade, certo? E ainda usando a mesma moeda. Sério, isso é muito interessante. E já tiveram até ideias de fazer isso aqui na América do Sul. Tem vantagens e tem desvantagens, e é isso que se discute bastante para conseguir atingir, né? E aqui agora a gente tem um mapinha do mundo com com os principais blocos econômicos, né? Nós temos aqui ó, a APEC, aquele estradinho, a ANSEAN, CARICOM aqui em roxinho, CDAO aqui na África, a CEI aqui na Ásia, no leste europeu, MCCA aqui no México, temos o Mercosul aqui no Brasil, Pacto Andino, SADC, o SMCA, que era o NAFTA, e a União Europeia aqui em azul clarinho, né? Um pouco difícil de ver por causa do mar, por causa da cor do mar, mas está aqui clarinho. Então, gente, principais blocos econômicos, vamos entender cada um deles, que mais caem nos vestibulares. Que mais a gente vai ouvir também nas mídias, no jornal, quando a gente sentar lá, ver um jornal nacional, entrar, abrir um site de notícias, certo? É isso que a gente vai ver bastante. A União Europeia ele é o principal bloco econômico e ele surgiu lá em 1944 como Benelux, né, antes de ser uma União Econômica e Monetária. Em 1957 virou CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, e em 1992 se tornou a União Europeia, certo? Ela tem uma moeda única, que é o euro, e é uma união econômica e monetária. Vamos lá, temos também o USMCA, que é o antigo NAFTA, uma sigla em inglês. Ele é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, certo? Que é o Canadá, Estados Unidos e México. Ela é uma zona de livre comércio. Temos também, que é muito importante a gente entender esse, que cai bastante nos vestibulares, principalmente porque é o que a gente está inserido, que o Brasil está inserido, que é o Mercosul. É o Mercado Comum do Sul. Ele foi criado em 1991 e tem os membros efetivos e os membros associados. Beleza? Vamos entender isso aí. Os membros efetivos são Brasil, Argentina, Uruguai, que são os que assinaram o Tratado de Assunção, que é o tratado de fundação do Mercosul e de acordo entre eles, e adotaram a TEC, a Tarifa Externa Comum, né? Aquela que a gente falou para não ter muita competitividade interna, para manter uma harmonia entre os países. E a Venezuela tinha entrado em 2012 como membro efetivo, mas ela foi retirada em 2016 porque muitos alegaram que eles estavam ferindo direitos humanos e que eles eram um país totalitário, né? E aí acabou sendo tirada do Mercosul.
Então, temos também os membros associados, que são a Bolívia, que está no estado de adesão, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e a Suriname, que não adotam a tarifa externa comum, certo? E o Mercosul é um mercado comum. Beleza, gente? Nós temos também, então, a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ela surgiu em 1989 e ela vai surgir como uma proposta de criar uma zona de livre comércio entre os países membros dela, né, e Hong Kong, que fica na China. Então, gente, os membros aqui são muitos, né, ó, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Rússia, Filipinas, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Tailândia, Taiwan e Vietnã. Ou seja, os países que estão na Ásia e no e que são banhados pelo Oceano Pacífico aqui. Certo, gente? Esse é a APEC. Temos também a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que ela surgiu depois do fim da União Soviética. Né? Ela é uma maneira de tentar resolver alguns problemas que foram criados depois do fim da União Soviética, que era um grande blocão de vários países, e eles criaram depois um bloco econômico. Né? Tem alguns problemas, que é a desigualdade econômica entre os países em relação à Rússia, principalmente, acaba dificultando um pouco as relações, porque a Rússia acaba tendo uma hegemonia, acaba tendo uma prevalência entre os países, né? Acaba sendo o principal país, isso acaba, às vezes, prejudicando alguns países menores nas relações, né? E é uma zona de livre comércio, certo? Temos também outros blocos que a gente não ouve falar tanto, que é a Comunidade Andina, a União Africana e a SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento Sul-Africano, certo? E, nós temos por fim, nós temos um bloco que não é um bloco, que é o caso do BRICS, certo? Que é o agrupamento econômico composto por 5 países, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? Só fica um pouco estranho na África do Sul porque a sigla veio do inglês, que é South Africa, né? Mas aí no, em português é África do Sul. Isso que dá origem ao nome BRICS. Ele não é considerado um bloco econômico porque ele não possui um estatuto, não possui nenhum registro formal para dizer, ó, tá tudo certinho na burocracia para ser um bloco econômico. Ele funciona como um mecanismo político internacional, né, mundial, de cooperação mútua entre os países integrantes. Então, os países fazem uma cooperação entre eles para conseguir países periféricos, países subdesenvolvidos que vão não são os que vão se unir para conseguir bater de frente com os países mais ricos e fazerem relações que são benéficas entre eles, certo? É para isso que serve o BRICS. E, gente, é isso que a gente tem para hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o seu likezinho aí embaixo no vídeo também. Compartilhe com seus amigos. É muito importante a gente compartilhar esse conhecimento nesse momento tão importante que a gente está vivendo, que é o caso dessa pandemia da Covid-19. E vamos lá, vamos entrar no vestibular, vai dar tudo certo. Valeu, gente.